Chegou alguém aí? Ainda não consigo ver quem é. Tô aqui esperando a Márcia entrar pra gente começar a live. Então, daqui a pouquinho a gente tá começando. Para quem já estiver por aí. Vitória, agora eu vi quem era. Bem-vinda. Você pode aproveitar e me falar se tá dando para me escutar bem, se tá dando para me enxergar bem, enquanto a gente espera outras pessoas chegarem. A Márcia já está entrando. Bem-vinda, Luz. Tô aqui esperando a Márcia chegar. A gente vai começar já já a live para a gente conversar um pouco sobre as intersecções entre criação e inovação. Então, tô aqui no aguardo. Oi, Fernanda. As pessoas que eu vou vendo a cara, que eu conheço. Que bom ter vocês aqui. A ideia da live é que, obviamente, é uma conversa principalmente entre eu e a Márcia, mas a live é para que as pessoas possam comentar. Então, espero que seja uma oportunidade de novas trocas. Você é a Magali e não a Luz. A gente entra às vezes com contas que não são as nossas, então eu consigo ver o nome que aparece na minha conta aqui. Agora eu vi Magali, vi que a Thaís entrou, agora a Márcia entrou e acho que ela vai poder aparecer aqui também. Vamos ver se... Que bom que você conseguiu entrar, Thaís. Eu vou adicionar aqui a Márcia para que ela possa aparecer para todo mundo e a gente possa começar a nossa conversa. Opa! Ei! Olá, demorei, mas cheguei. Que bom, que bom. Eu tô vendo que parece que vocês estão me ouvindo, mas eu não estou conseguindo ouvir pelo fone. Tá dando para ouvir bem, de qualquer forma? Oi, está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo bem, Lelê? Tô, mas eu acho que eu não estou te ouvindo pelo fone, então eu vou tirar. Mas de qualquer Ah, maneira, acho que está dando para ouvir bem, né? Eu estou vendo que a eu partir do momento que você entrou, eu fiquei cortada pela metade, então eu vou ajustar aqui a câmera. não, eu estou te vendo perfeitamente. Ah, é? Tá me vendo É, bem? você está me vendo perfeitamente? Eu estou vendo você Eu tô. inteira, você não está pela metade. Então tá bom. Para Meu mim aparece querido, só querido. da boca para cima. Mas se vocês estão vendo bem, não tem problema, porque eu já sei como é minha cara. Não preciso ficar me vendo. Eu estou aqui com o Jean Carlos. Nossa, é uma pessoa muito queridíssima, que eu não vejo tem há uns Legal. 20 anos. Foi meu estagiário, hoje é um homem feito, um adulto. Muito gostoso essas lives que dão
a chance de que a gente veja gente que a gente não consegue encontrar quase nunca. Acho que eu vou te Ah, eu imitar e estou vou colocar tentando. o óculos. Ah, mas o seu óculos é maravilhoso. Eu estou aqui tentando achar uma posição boa para o meu celular, que não é tão boa quanto a do computador, mas acho que dá para ir. Assim, eu estou te Não vendo queria bem. que ficasse aparecendo esse telhado, mas vamos lá. Pronto, vamos lá. É isso aí, a gente vai descobrindo como. Acho que eu vou aproveitar Vai, enquanto as pessoas estão chegando, Pada, e vou me apresentar para quem não conhece, vou claro. falar um pouco qual que é a ideia dessa live, e aí a gente vai entrando na conversa aos poucos, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lilian Cona. Desde o começo desse ano, eu tenho um projeto novo, que é o Circular de Educação. É por ele que a gente está transmitindo aqui essa live, né? E eu trabalho há muito tempo com formação de professores, há não tanto tempo quanto eu conheço a Márcia, né? A gente se conhece de antes da gente trabalhar, né? E acho que uma das coisas muito interessantes, né, da gente fazer essa live é exatamente a gente poder conversar de assuntos que a gente normalmente não conversa. A gente tem muitos assuntos para conversar e a gente acho que pôde descobrir outras relações, né, que não são tão comuns nos nossos papos, que são exatamente as relações que fazem jus a essa conversa, que é entre criação e inovação, né? Então, eu estou muito feliz de você ter topado, Pada. Acho que a gente tem ainda muitas outras coisas para inventar juntas daqui para frente e espero que quem está assistindo possa aproveitar aí essa conversa. Bem-vinda ao canal. Você não quer começar também contando um pouco aí da sua história, para daí a gente entrar no tema? Tá bom. Lele, muito obrigada. Realmente eu fiquei muito feliz com o seu convite. Há muito tempo que eu tenho muita curiosidade sobre o seu trabalho, né? Vejo seus livros, acompanho pela área, mas eu acho que a gente, pela primeira vez, está tendo a oportunidade de aprofundar mais as relações entre o que a gente faz, né? Eu sou historiadora de formação, e eu entrei na área da educação em 97, num projeto numa ONG que se chama Sempé, que é uma ONG grande aqui de São Paulo, trabalhando com juventude. Depois eu comecei a trabalhar na área de educação e tecnologias, trabalhei muito tempo nessa área, e acabei desde acho que de 2014 para cá, eu acabei focando mesmo o meu interesse e a minha atuação em inovação. Então, hoje, o que eu faço eu tenho uma reflexão grande sobre processos de inovação e uma visão específica sobre eles, né, na educação. E o que eu venho fazendo desde 2014 é apoiar pessoas, instituições e projetos que têm características de inovação. E aí depois a gente pode contar um pouco o que são essas características. Mas foi interessante esse percurso, Lele, porque há um tempo atrás eu parei um pouco para pensar. Eu acho que eu estava com aquela síndrome de impostora, porque quando a gente faz uns caminhos assim muito tortuosos, muito difusos, às vezes a gente não sabe muito bem a nossa identidade. Então, quando eu resolvi me dedicar mesmo à inovação, eu parei e fiz uma linha do tempo de todos os projetos que eu já tinha participado. Foram 30 projetos, todos com características de inovação. E na época, muitos deles eu nem percebia essa característica da inovação, eu não percebia isso. Mas quando eu comecei a estudar e me aprofundar sobre esse tema, foi que eu pude perceber que eu fiz esse percurso
primeiro de uma maneira intuitiva e hoje de uma maneira mais estudada, mais refletida e tal. E aí que eu hoje acho que tenho maturidade já para conseguir entender as intersecções entre inovação e criação, que é o nosso assunto de hoje. Né? Te agradeço muito, viu, Lele, o convite, respeito muito o seu trabalho, porque eu sei que você tem uma trajetória muito grande nessa área. Espero aprender bastante com você hoje aqui. Acho que a gente vai poder trocar várias coisas. Eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando. Tem outras pessoas aparecendo aí que são amigos de longa data, né? Gui acabou de entrar, a gente conhece do mesmo tempo que a gente se conheceu, desde o colégio, bem-vindo. Eu queria comentar que a gente vai ler as perguntas que podem surgir ou os comentários, né, que vão rolando na tela, e mais a gente vai ter alguns momentos que a gente vai falar e depois retoma o que for comentado ou o que for feito como pergunta, né? Para que a gente não fique cortando muito essas falas aí, tá? Porque às vezes a gente fica tentando responder tudo e se perde no meio da conversa. Então a gente vai ter paradas para comentar mais o que as pessoas trouxerem de questões, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, Pada, com a pandemia, com o isolamento, com esse excesso de tecnologias, né, que talvez seja a ideia da tecnologia se confunda muito com a ideia da inovação, até porque as tecnologias são inovações, né? Se a gente pensa na história da humanidade, elas são muito novas, né? Para tudo que a gente faz. Então, eu acho que seria interessante que você falasse um pouco, esclarecesse um pouco, né? Porque eu acho que são dois conceitos que se confundem, o de tecnologia e o de inovação. As pessoas acham muito que é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Né? Então, o que é essa Não, diferença e como que isso pode estar dentro da escola, qual que é o sentido, né, da inovação, diferentemente da tecnologia. tá ótimo. Nossa, foi ótimo começar por esse tema, Lele, porque de fato está aqui o Jean, né, que começou a trabalhar comigo no Educarrede, que foi um projeto gigante que a gente fez em 2000, já com o uso de tecnologia na escola, era um portal muito grande, e a gente tinha muitas sessões, tinham 10 sessões nesse portal, Lele, e algumas eram de conteúdo só, mas muitas elas exigiam um trabalho pedagógico, trabalhos em que a colaboração horizontal entre alunos, professores e mediadores era uma premissa, por exemplo. Trabalhos onde o aluno era o aluno autor, o aluno produtor de conteúdos e de estratégias de aprendizagem também era uma premissa. E aí foi muito interessante quando a gente percebeu, a gente viajava, né, país afora para apresentar esse portal para secretarias de educação, apresentar para redes de ensino, e a gente percebia que não havia uma demanda de inovação pedagógica para aquilo que a gente estava oferecendo. Então, foi a partir daquilo, eu realmente eu brincava com a minha equipe, falava, gente, eu me sinto uma vendedora de enciclopédia, eu sento lá, falo, apresento e não tenho uma música. E refletindo sobre isso, né, e eu gosto muito de avaliação, trabalho muito com avaliação de projetos, de aprendizagem, eu fui pensando o que era de valor, né, quais eram os valores que um projeto com educação e tecnologia oferecia. E aí o que eu fui percebendo, junto com a minha equipe, que o que a gente via de maior valor não era, quer dizer, a tecnologia tem um valor de per si, mas o que a gente via ali de maior valor eram as propostas pedagógicas inovadoras que a gente estava apresentando. E que essa
portada no meio tecnológico, né? Mas, e falando, então, assim, não há inovação com a tecnologia se não tem um pressuposto educacional e pedagógico inovador, e a gente pode tentar aqui conversar sobre o que é inovador. Mas, então, isso é uma questão. Então, tecnologia não é sinônimo de inovação do ponto de vista pedagógico e educacional. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que parece contraditória, que a gente gosta muito de falar assim, a tecnologia é só um meio, como se a gente estivesse justificando para quem não se sente à vontade com tecnologia, não liga, não é importante, é só uma ferramenta. Tem um texto sobre isso, um artigo sobre isso, porque a ferramenta, e aí acho que você que entende muito das linguagens, a tecnologia ela é uma linguagem, né? Ela também dá forma para as coisas que acontecem. Então, ela não é necessariamente inovadora, mas ela traz algumas condições de inovação. Né? Então, esse formatinho que a gente está fazendo, o jeito que a gente interage com as pessoas, então, ela é um meio quente, né? Ela não é um meio frio. Então, ela também transforma a mensagem de ver. E eu lembro quando nesses idos dos anos 2000, que as pessoas falavam assim, mas vocês estão do lado um do outro e ficam escrevendo pelo computador em vez de conversar? Por quê? Quando a gente escrevia pelo computador, mesmo estando do lado um do outro, o tipo de intervenção que a gente conseguia fazer no texto é diferente do que quando duas pessoas estão mexendo num papel. O ritmo é outro, a visualização da intervenção é outra. Hoje, lá em documentos colaborativos online, né? E se você for refletir por tudo que isso muda no jeito que você produz um texto, que você interfere no texto do outro, que você se coloca no texto, né? Só para falar de texto aqui, tem um monte de coisa que a gente poderia comentar. Então, é uma questão bem complexa, porque ao mesmo tempo que inovação não é sinônimo de tecnologia, a tecnologia não é só uma ferramenta. Então, a resposta nunca é sim, mas eu acho que é importante a gente fazer. E só para finalizar, agora, nesse momento da pandemia, Lele, as pessoas que estão fazendo formação docente para uso de tecnologia, elas percebem que a maior dificuldade não é tanto a questão técnica da tecnologia, mas é convidar os professores e as escolas a pensarem o seu proposta pedagógica. O que pedagogicamente você quer fazer? Eu preciso primeiro entender isso para depois te dizer qual tecnologia você deve usar, né? E aí, às vezes, a gente não faz essa pergunta porque a gente já entrou tanto no automático da nossa prática que a gente não se pergunta mais sobre ela. Né? Então, a gente está sobre a muito minha mais prática, na forma pronta do que no sentido da prática, né? É bem legal nossa, isso que você está falando, porque isso em artes é é uma discussão muito presente, né? Porque eu acho que em todas as artes dá para a gente entender isso, mas eu vou dar um exemplo das artes visuais. O quanto que a, o material que você trabalha transforma completamente aquilo que você cria. Né? É muito diferente você pensar em fazer um desenho ou uma modelagem. Né? Acho que esse exemplo é muito claro para as pessoas. Né? Se eu vou desenhar um cavalo, ou eu vou modelar um cavalo em argila, ou eu vou esculpir um cavalo em pedra, ou fazer um cavalo em arame, quer dizer, o meu processo de construção desse objeto, dessa representação que eu estou criando, ele se transforma completamente pelo meio que eu uso, né? Pela forma com a qual eu lido com essa construção desse conhecimento, nesse caso, com essa linguagem que perpassa o meu fazer, né? Então, tá imbricado, né? Que é isso que você está falando. Não dá para a gente pensar, né, nessa questão da inovação e falar que a tecnologia, ou agora, né? Não dá para a gente falar que a nossa conversa aqui
seria igual se fosse em outra forma, né? Se eu estivesse te vendo, mesmo que eu estivesse te vendo numa tela de computador, já seria diferente do que numa tela de celular, né? Então, tudo isso permeia mesmo a forma pela qual se dá a construção, né, de conhecimento, as relações pedagógicas. Mas eu acho que você tocou no final num aspecto que eu acho que é o mais importante da gente pensar, principalmente nesse momento, né? Que é a dificuldade que as pessoas têm em entenderem, né? E aí eu estou falando a dificuldade de muitos profissionais da educação em saberem por que elas estão fazendo uma ou outra escolha, né? Como que isso, o que eu quero ensinar, né? Não, se eu não sei bem as razões, né? O que me leva, o que me move, os recursos ou os meios, eles vão interferir, vão fazer diferença, mas eles é um outro momento dessa reflexão, né? Então, claro que é muito diferente. Eu e você também, eu sei, somos da época onde a gente lembra a transição que foi, né? Como você comentou agora, de escrever no papel para escrever no computador. E de escrever no computador sozinho para escrever, para fazer uma escrita colaborativa. Né? E aí a gente está falando só de escrita, como disse você, mas a gente sabe a diferença que é misturar tudo isso com hiperlinks, com imagens, com, né, essa possibilidade que eu tenho, por exemplo, de escrever um texto que remete a um outro texto, que remete a um vídeo, que remete a um áudio, quer dizer, é toda uma outra construção, né, daquilo que eu vou falar, daquilo que eu quero dizer. Agora, a gente tem aí por trás um questionamento que eu acho que talvez isso seja onde mais são essas intersecções do nosso trabalho, né? Que é a maneira pela qual eu construo e domino aquilo que eu quero ensinar, né? Que acho que isso tem muito a ver com as suas propostas de inovação, que não é domínio da tecnologia, né? É pensar a educação de uma forma inovadora. Né? É isso mesmo. Eu queria pegar um pouco esse gancho, porque a gente, quando está falando de inovação, a gente fala muito da dificuldade que a gente tem em inovar, e é verdade, mas eu sempre gosto de trazer isso para uma questão muito humana, né? Os professores são muito acusados, eles não conseguem inovar, e quem inova parece que tem uma aura, né, de que, uau, como é legal inovar. Eu gosto de trazer isso muito para o campo do humano, né? O quão humano é não inovar, né? E quão humano é inovar. E eu trabalho, por quê? Porque quando a gente fala, o professor resiste à inovação, a escola resiste, e resiste mesmo. Mas eu acho que essa resistência, ela reside numa falta de reflexão sobre o que implica inovar. Essa falta de reflexão, ela leva a gente a duas possibilidades. Uma, a gente não inovar, porque a gente intui os problemas que a gente vai ter, mas a gente não traz essa intuição para um campo da racionalidade, da prevenção e do planejamento. Ou porque a gente intui, assim, então a gente não faz. Ou a gente intui, mas na empolgação a gente se joga para fazer uma coisa nova e também não está preparado e aí se machuca, se fere, se frustra. Então, eu trabalho, a E gente aos sempre outros fala, também, né? né? Porque Oi? não só assim como professor, mas ao grupo com qual você trabalha também, né? O que é Lógico, ao grupo, muito exatamente, ruim, exatamente. né, quando isso acontece. Eu lembro, conheci uma educadora numa das ONGs que eu trabalhei, ela falava assim, quando a gente precisa sustentar as ações que a gente abre com as crianças e com os alunos da gente, né? Se você desperta alguma coisa, você precisa dar uma sustentação para aquilo, né? E o professor, ele mais ou menos sabe disso, ou intuitivamente, ou com muita clareza, ele sabe disso. Então, o que eu tenho trabalhado muito, tanto do ponto de vista de instituições, como de pessoas, são umas camadas
da inovação. Eu gosto de pensar em 4 camadas da inovação. E aí tem a ver com uma pergunta aqui da Luz Lima, que é como é que a gente faz inovação para os estudantes sem que não tenha internet, né? Como é que a gente faz essa educação remota, que é uma inovação. Justamente porque para inovar eu preciso de quatro aspectos, tá? Que eu tenho até anotado aqui. Eu tenho os aspectos operacionais. Se eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, eu preciso pensar quais os recursos operacionais que essa coisa exige, né? Por exemplo, eu ter na casa da pessoa ambientes onde ela possa fazer uma live silenciosa, sem todo mundo entrar, cachorro latir, vizinho bater na porta. É uma questão operacional. Se eu tenho ou não tenho acesso à internet, que tipo de acesso, para que tipo de velocidade, que tipo de banda, né? Tudo isso conta. Então, não tem milagre. O que eu falo? Não tem milagre. Não vai fazer educação remota via internet sem internet. Não será feito. Posso fazer de outro jeito. Tem escolas que estão fazendo, põe uma sacolinha na porta. Tem uma escola que eu trabalho, eles põem sacolinhas para as famílias na porta da escola, os pais vão lá, pegam a sacolinha com a lição de casa, levam, devolvem, porque não tem milagre. Então, a gente precisa entender que quando você vai criar uma situação nova, diferente do que você fez, você precisa pensar, então, nos aspectos operacionais, que entra custo, entra viabilidade, nos aspectos institucionais, que é o que essa escola, o que a comunidade, incluindo os alunos e as famílias, esperam dessa escola e como é que eu vou mostrar para a minha comunidade que o que eu estou trazendo de novo faz sentido, né? Que é aquilo que você falou, por que eu estou fazendo isso? Aí tem 2 aspectos que eu queria trabalhar um pouco mais, que são os aspectos culturais e pessoais, né? Da inovação. Emoções e as competências, né? Como que quando eu vou fazer uma coisa nova, eu me transporto para um lugar que é um lugar no qual eu estou mais sensível, eu estou mais exposto, eu estou mais delicado nesse lugar. Então, tem todas as questões de emoções que muitas vezes tem a ver com o tipo de competência que eu sinto que eu tenho, que eu quero ter, né? Que eu preciso mobilizar para fazer uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca fiz desse jeito. E os aspectos culturais, que são as minhas crenças mesmo, como docente, como educador ou em qualquer outra área, né? Eu tenho crenças que me levam a fazer alguma coisa ou a fazer outra coisa. E aí eu penso um pouco nessa questão minha formação como historiadora. Eu preciso desconstruir as coisas que são naturalizadas, né? E isso a gente está vivendo agora plenamente na pandemia, né? A gente achava que Até demais, né? era natural, né? É demais. Então, assim, a gente nunca tinha pensado o quanto cada elemento que existe numa escola está configurado, ele parecem coisas normais, mas elas estão configuradas para aquele funcionamento, né? Então, os alunos, até emocionalmente, eles têm uma prontidão para ir para uma sala de aula, porque toca o sinal, porque todos os amigos vão juntos, porque tem até a física te coloca numa para aquela aprendizagem. Aí, quando você está em casa, ou porque está confortável demais, ou porque está desconfortável demais, ou porque não tem nenhum amigo para subir a escada com você, tudo isso que está confluindo para que a aprendizagem ocorra, isso, nada disso existe. Então, assim, está tudo desconstruído. O que era natural não é mais. O que estava ali como dado não está mais. Eu preciso repensar em tudo. Uma aula de 50 minutos, que a gente já questiona se funciona ou não, mas assim, o quanto funciona nesse novo contexto, né? Então, o que eu acho que ajuda muito a gente a pensar e a ter sucesso quando a gente tem coragem de enfrentar uma mudança e uma inovação, é a gente prestar atenção e cuidar da gente, cuidar da instituição e cuidar dos alunos. Assim, o que eu vou chacoalhar aqui? Né? O que eu estou chacoalhando quando eu vou fazer essa mudança? E acolher os medos, acolher as vontades, cuidar disso, sabe? Com muita delicadeza, porque não é pouca Sim. coisa a gente mudar um hábito, né? E aí tem E a ver aí com eu essa coisa de se colocar em outro lugar. exatamente, eu acho que isso talvez seja, né, um dos pontos que a gente
que sem dúvida nenhuma a arte favorece que a inovação possa acontecer, né? Porque no processo artístico, a gente não tem como vivenciar um processo criativo e artístico se a gente não pensa em criar algo novo, porque senão não é criação, né? Quer dizer, eu tenho sempre que fazer um movimento que é um movimento de deslocamento, né? De sair de algo que é conhecido para chegar em algo que eu ainda não sei qual é. Né? Então, o processo criativo pressupõe esse deslocamento. Né? E se ele é vivido dentro da escola ou nas várias situações sociais como algo que faz parte do desenvolvimento, é muito mais tranquilo que depois, futuramente, eu possa ser alguém que aceite a inovação, né? Que queira inovar. Porque eu crio um repertório, né, emocional dessa vivência. Né? E não só um repertório emocional, mas acho que eu crio uma possibilidade que no trabalho teatral isso é muito presente, né? Que é ter uma prontidão. Na hora que eu faço um jogo teatral, eu tenho que estar disponível para interagir com algo que eu não sei o que será, né? A pessoa vai, eu entro numa cena, eu não sei o que vai acontecer naquela cena, né? Então eu crio uma condição aí de me colocar disponível ao novo que é muito intrínseca ao que está sendo vivido, né? E aí isso vai criando em mim esse repertório, essa possibilidade de entender que viver algo novo, que inovar, não é assustador, né? Não é algo que me desloca, mas para uma condição que eu não sei qual é, né? Então, acho que essa possibilidade que você comentou, né, no campo do pessoal, da inovação, dentro dos 4 aspectos, né? Eu acho que dentro um deles, né, que é esse aspecto que não é só pessoal, mas que está muito no pessoal, que é eu desenvolver em mim essa possibilidade de me transformar e reconhecer que isso faz parte da minha vivência pessoal, né, do meu percurso de vida, assim, que não é algo que eu perco todas as referências, né? Que eu acho que isso também é um aspecto super legal do que você falou no momento que a professora que você comentou fala, não, eu tenho que saber o que eu vou inovar, né? Eu não vou inovar sem ter ideia de para onde eu vou, né? Sem ter ideia de um caminho possível, porque isso é irresponsabilidade, isso não é inovação, né? Porque, sim, é também irresponsável a gente não inovar nunca, né? A gente só repetir, né? Você ser um professor que faz a mesma aula que você assistiu quando você era criança, também é irresponsável, porque o mundo é outro, as crianças são outras, né? Tudo que nos cerca, mesmo antes da pandemia, né? Tudo que nos cerca já estava em permanente transformação, né? Agora, então, nesse sentido, você não se dispor a inovar é também uma postura de pouca responsabilidade para com o aprendizado das crianças que estão nascendo e indo para a escola agora. Agora, você fazer qualquer coisa sem saber por onde é super irresponsável e inconsequente, né? Então, acho que é essa investigação mesmo que eu vou traçando caminhos, e aí nisso é muito interessante esse paralelo mesmo, né, da arte com a inovação, porque eu não preciso mudar tudo, né? Eu acho que tem algumas obras, eu poderia falar de diferentes linguagens, mas eu vou pegar um artista específico, aproveitando a minha parede azul, que é o Picasso na fase azul. O Picasso ele tem várias fases, né? E ele tem uma fase que é a fase azul das obras dele. E você vê as transformações que vão acontecendo dentro de um único universo. Isso não quer dizer que ele não esteja mudando,
isso quer dizer que ele está mudando sob controle, né? Ele está mudando dentro de algo que existe um reconhecimento, né? Então, acho que isso é muito interessante que a gente tenha em mente o tempo inteiro, né? Eu vou fazendo pequenos ajustes e pequenas modificações, e isso é super importante para que eu possa de fato inovar num caminho que seja durável, né? Que faça sentido dentro da comunidade, né? As revoluções gigantes do que nas vidas institucionais, né? Então, acho que a gente fala, não, ok, virei a mesa, agora minha vida é outra. Já é difícil, né, pra gente, por exemplo, que tem filho, opa, virei a mesa, e essa turma toda, onde vai parar, né? Mas fazer isso dentro de uma instituição é muito mais difícil, né? Porque tem muitas pessoas envolvidas. Então, acho que é esse paralelo aí que eu tentei estabelecer da relação com uma criação, né? Que pode ser, por exemplo, de diferentes tons de azul, de diferentes formas de você trabalhar com ele, né? E isso não significa que você está mudando tudo, mas também não significa que você está congelado, né? Que acho que esse é um dos aspectos importantíssimos para a gente pensar agora, né? Nessa mudança gigantesca que a gente está vivendo por causa da pandemia, como que as pessoas vão conseguir inovar, né? Como que elas vão descobrir maneiras de inovar de forma responsável, né? De forma que aquela comunidade possa acompanhar. Ah, Lele, eu achei tão bonita. Você fez uma tríade aqui entre deslocamento, prontidão e transmutação, que eu criei aqui, mas você falou de responsabilidade. Na verdade, a sua tríade foi deslocamento, prontidão e responsabilidade. E olha, eu lembro, eu estava aqui pensando, né? Há muitos anos atrás, mas muitos mesmo, eu fui fazer uma palestra, participar de uma mesa redonda junto com Alexandre Sayad, que é um jornalista que trabalha com educomunicação há muitos anos, pioneiro, muito conhecido ali. E a gente Uhum. tinha uma fala super parecida na mesa, que era sobre a responsabilidade. Por que usar tecnologias na educação? A gente fala, gente, porque é impossível até você ser cidadão sem ter acesso à tecnologia. E hoje a gente vê, hoje isso está gritante, mas a gente falava isso há 20 anos atrás, né? É, Sim. é isso que você falou, quer dizer, eu também não me propor, porque a educação, a qualidade da educação vem da relevância que ela tem, né? Da relevância social que a educação tem, porque eu não vou deixar um ser humano 13 anos numa instituição para não entregar para ele todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal, para que ele possa sair um cidadão crítico, criativo, transformador da sociedade de si mesmo. Essa é a educação que eu acredito, né? Então, também inovar não é só uma questão de moda, né? Porque eu acho que as pessoas mais sérias, às vezes, têm uma desconfiança, porque se fala também muita bobagem em nome de inovação, né? Isso é uma coisa muito chata, a gente não pode aceitar. Mas a gente também não pode aceitar a irresponsabilidade de não mudar, né? E aí eu estava esses dias, eu quero ler uma coisa que tem muito a ver com isso. Eu estava ouvindo LP, olha que delícia. Uau! A gente tem um toca-discos aqui em casa, que o meu marido Mais uma adora essas coisas. intersecção, a gente também tem aqui em casa. Ah, que é uma delícia, né? Não são E muitos aí que eu estava tocam. ouvindo nesses tempos tão difíceis, né? Difíceis não só porque a gente tem uma doença matando pessoas, mas porque a gente tem uma atitude tão irresponsável de não colocar o país inteiro numa mesma meta, no mesmo desejo, né? Numa mesma corresponsabilização, né? Então eu tenho ouvido muito, isso me machuca muito. E eu tenho ouvido muito Gilberto Gil, que é um verdadeiro Buda Nagô, né? Como ele fala do Caíme, mas ele é que é o nosso Buda Nagô, né? E aí uma Sim. coisa que tem a ver, né, que me lembrou muito,
Quando a gente fala de inovação, tem essa questão da responsabilidade que você trouxe, que para mim é muito inédita, eu vou começar a falar sempre disso, eu nunca tive. Mas também tem uma outra chamado, que é uma falsa responsabilidade, que é quando você vai fazer uma coisa nova, e aqui eu estou falando para as pessoas que já estão muito acostumadas a inovar e que sofrem quando alguém te pergunta assim, mas você já fez isso? Mas você sabe como faz? É claro que eu não sei como faz, eu nunca fiz, eu vou inovar. Mas eu tenho dentro de mim os instrumentos e os pressupostos para fazer. E aí, sempre que eu ouvia essa música do Gil, eu pensava nisso, né? De quem cobra do poeta o que não se pode cobrar, né? E isso tem a ver com a inovação, porque a inovação tem um quê de vontade de mudar, assim como a arte, né? Então, eu vou ler a letra da Metáfora, do Gilberto Gil. Né? Vamos ver se eu vou ler sem me emocionar, tá? Então, vamos Tudo lá. bem, a emoção também faz parte. Faz parte, que eu sou muito emotiva. Olha lá. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não disputa. Deixa a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente metáfora. Acho que é um pouco isso que a gente quer da educação, né? Deixa a gente criar, vamos ter coragem, né? E pensar nessas outras metáforas possíveis, né? De relações que a gente tem, mesmo como professor, E eu acho que com os nossos alunos. é muito legal. Na hora que você pegou o disco, essa música ela é muito marcante. Me veio uma outra que eu acho que complementa isso, também dele, que é quando ele fala: a Bahia já me deu régua e compasso, né? Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, né? Parece uma frase de encomenda para esse momento, né? Mas que eu acho que a gente quer a gente ter essa clareza, né? Disso que você estava falando, de que não é que eu tô fazendo um voo no vazio, né? Sim, eu tenho estruturas prévias, eu tenho conhecimentos, eu tenho diferentes saberes que permitem que eu vá para a metáfora, que permitem que eu saia de um lugar que seja do conhecido e vá, sim, para um espaço que é o da transformação, da criação, o do risco, né? Porque não é um risco desmedido, né? É um risco que traz também diferentes referências, né? Então, acho que é exatamente a gente não achar que porque eu vou inovar, completamente maluca. Não, eu tenho bases, eu tenho crenças, eu tenho saberes, né? Eu tenho uma história, né? E mesmo que a minha história seja pequena, não é o caso da nossa, que não é tão pequena assim, né? Dentro do campo profissional e pessoal, mas eu acho que mesmo para quem está começando, né? Mesmo para quem é recém-formado, quer dizer, as pessoas começam a trabalhar e elas têm histórias pessoais, elas têm crenças, né? Elas têm saberes que vêm desde que elas nasceram, né? Então, evidentemente, ela pode ter menos do que eu tenho, sendo professora há mais de 30 anos, mas isso não exclui essa possibilidade de que ela exatamente inove com o pé no chão, né? Que ela voe com o pé no chão. É essa possibilidade do que a lata comporta, né? Não é uma lata que só sai uma forma única, né? Então, acho que é exatamente a gente acreditar nessa possibilidade, né? E acho que talvez. Nossa, Lele,
Que lindo! E você sabe que este verso desta música, Bahia já me deu régua e compasso, é um verso que eu amo e que toda vez que eu ouço me sinto tão empoderada. Foi impressionante você trazer isso, né? É isso, a Bahia já me deu régua e compasso. Tchau, fui, eu posso ir, né? Eu posso ir. E eu achei tão bonito isso que você falou. A gente devia conversar mais vezes, Lelê, nas lives que a gente organiza melhor nossas conversas enlouquecidas. Mas eu acho que isso é o que falta na formação docente. Respeitar a régua e o compasso e a lata do professor. Eu acho que a formação docente, via de regra, desrespeita o professor. Nesse sentido, entendeu? O professor tem a sua régua, ele tem o seu compasso, e eu tenho sido muito feliz nas formações, eu falo isso assim, de peito cheio, porque como eu não sou professora, eu sou uma impostora na área da educação, a única coisa que eu posso fazer é tirar do professor o que eu tenho certeza que ele tem, porque eu acho a coisa mais linda uma pessoa saber alfabetizar, eu acho a coisa mais linda uma pessoa saber ensinar aquelas coisas. Então, eu não tenho como me colocar mais sabida que o professor, eu só posso me colocar ao lado do professor, porque eu nunca fui professor, entendeu? Então, essa parceria, quando eu vou para uma formação, é isso, me dá isso, a régua e seu compasso e vamos inventar uma lata nova. E tem dado super certo. Eu acho que sem nenhum proselitismo, sabe? Não quero ficar aqui falando, o professor... Mas como que você vai formar-te desse pressuposto, né? E acho que isso E é como que a muito gente vai também que eu achar, vejo do trabalho da arte educação. e como que a gente vai acreditar que o professor deve valorizar o saber dos alunos se a gente não valoriza o saber deles, né? Quer dizer, é uma coisa que, evidentemente, né, na hora que eu vou ter um processo formativo, né, vivenciar um processo formativo docente, e eu parto desse pressuposto de que eu quero que o professor reconheça os diferentes saberes dos alunos, eu obviamente preciso fazer o mesmo, né, com os meus alunos que, assim como os seus, que são professores, né? E eu acho que a gente identificar esses saberes, né? Cada um nesse momento identificar aquilo que sabe é super importante para que as pessoas consigam se movimentar dentro dessa situação nova da pandemia. Né? Acho que a condição que a gente está vivendo é uma condição de um enorme desafio. Né? E as pessoas só vão conseguir encontrar soluções se elas acreditarem nesses saberes prévios. Né? E acreditarem que elas podem inovar, porque elas têm esses saberes, né? Elas não são pessoas desprovidas disso, né? A Marcinha, que não é você que está comentando, acabou de concordar com a gente, é uma outra professora formadora, bem-vinda, Marcinha. Mas eu acho que é isso aí, né? Assim, a gente poder olhar para isso, que as pessoas, cada um poder olhar para si e talvez fazer um movimento que tem sido pouco feito, né? Não apenas nessa condição recente que a gente está vivendo, mas que tem sido pouco feito na educação como um todo, né? Que é de valorizar o que o professor sabe, né? A gente tem adotado muito materiais prontos, né? A gente que eu digo são as instituições escolares e tem valorizado pouco esse processo transformador que é do conhecimento e da criação docente. E agora a gente está vivendo um momento que pede muito, né? Que as pessoas possam criar, inovar, trazer novas soluções, encontrar maneiras, né, para que a gente possa manter a educação de qualidade em meio a uma condição caótica, né, de falta de recursos, não, de incertezas, né? Não acho que de perspectiva, mas são incertezas, né? E de muito medo, que é o que a gente está vivendo. Né? Acho que é importantíssimo que a gente tenha
essa crença e recupere esses valores, né? Para que a gente possa realmente fazer o que está super necessário, que é encontrar soluções para essa nova condição que já estamos vivendo e que certamente ainda viveremos. Se você me disser que amanhã vão inventar vacina, eu vou só comemorar, mas a chance é pequeniníssima, né? É praticamente zero. Então, a gente ainda vai viver por vários meses tudo isso, né? Então, a gente tem um trabalho Eu grande acho aí. o que eu acho, Lele, criminoso na negação da pandemia é justamente negar as pessoas e desencorajar as pessoas de criar soluções inovadoras dentro deste contexto que será duradouro e longo. Não é um contexto de um mês, é um contexto de um ano para mais. Porque mesmo quando a gente puder sair, não vai ser uma saída tranquila. E vão vir ondas e tudo isso. Então, você desacreditar da importância, falar de gripezinhas e que tais, além de ser uma excentricidade, a gente tinha que estar investindo para dizer para as pessoas, olha, isso vai durar, mas nós seremos capazes de fazer coisas interessantes dentro disso, com quem, para além das mortes, né, que a gente lamenta e que a gente fica em casa para não aumentar as mortes, mas assim a gente precisa falar para os professores, para os alunos, para as famílias. A gente vai conseguir inovar e fazer uma coisa que responda às nossas necessidades básicas de continuar vivendo, continuar aprendendo. Eu estou vendo a Luz Lima aqui, falando muito sobre inclusão, né? Ela que trouxe a questão dos alunos que não têm internet, e ela está trazendo a questão dos alunos de inclusão, das diferentes diferenças, né? E eu acho que sim, essa educação que quer incluir, que quer trazer todo mundo, né? Eu, eu não sei, eu não sei se quem está aí, me parece que, não sei se a Márcia caiu, eu tive um problema com a internet no meio da fala dela, e, e aí tá caindo, eu vou tentar incluir a Márcia aqui de novo, pelo menos para a gente fazer um fechamento. Vamos ver se a gente Voltei, Lelê. consegue. Eba! Eu acho que foi. Por falar em inclusão, left. Nada como um exemplo imediato do que acontece Acho que eu em fui tudo. ficando muito inflamada. E foi um toque, assim, pensei, calma, baixa a bola. Mas eu acho que a educação, né, quando a gente pensa em incluir todas as diferentes diferenças, como a Luz falou de um jeito tão legal, também é desnaturalizar, né? Porque a educação também está formatada para um normal que, na verdade, não atende a ninguém quase, né?
É muito É, interessante. A gente acredita, né, que existe esse normal, mas um é alto demais, outro é gordo demais, outro é baixo demais, outro é magro demais, né, fazendo uma metáfora aqui. E também isso é uma questão de responsabilidade, né, Lele, de atender essas diferentes. E agora na pandemia a gente tem as diferenças, né? As pessoas que são rápidas, que têm essa prontidão que você falou e que conseguem aprender rapidinho, aquelas que têm menos segurança da sua régua, do seu compasso e que precisam de um apoio maior, né? Estou falando dos professores, claro. aquelas famílias que têm uma superestrutura, né? Tem 5 computadores em casa e todo mundo super, né, com facilidade de mexer, aquelas que não têm nenhum. Então, a gente precisa agora pensar situações para todo mundo, tem que incluir todo mundo, e só inovando mesmo, vale desde a sacolinha na porta da escola até a videoconferência Mega Thunder para quem tem essas possibilidades, né? Agora, a gente tem que estar É, incentivado a pensar isso no médio prazo, não no curto prazo, não. exatamente. A gente está aqui com o nosso prazo totalmente curto, antes que o Facebook derrube a gente. Eu acho que a gente falou de diferentes questões super relevantes para esse momento, e acho que você terminou agora, Pada, falando de um aspecto fundamental, que a gente tenha um olhar para a diversidade toda que está se vivendo e também um olhar que seja mais alongado. Eu me despeço te agradecendo muito. A gente precisa sim fazer essas conversas, ou a gente pode fazer telefonemas que a gente diga, a gente só vai falar desse assunto. Mas foi muito bom estar com você aqui e poder discutir com um pouco mais de profundidade várias questões, né, que estão aí. Ah, Então, vou deixar você Lele, eu quero só terminar a nossa agradecer. live. Também estou com medo do Facebook derrubar a gente. Eu quero agradecer as pessoas queridas que vieram assistir e as que a gente não conhecia, que trouxeram questões importantes também. Muito obrigada, Lele. Foi muito, muito bom. Obrigada para todo mundo que está aqui e quem sabe a gente combina um outro momento para a gente continuar aí se reinventando juntas. Obrigada a presença de todos e aí a gente vai fechar para que não nos fechem. Tchau, Tá, tchau. beleza. Tchau, pessoal.